O som metálico e solitário das moedas ecoou na cozinha silenciosa. Lúcia as espalhou sobre a mesa de fórmica fria, o plástico já amarelado e rachado nas bordas. 1, 2, 3 vezes, ela contou. As notas amassadas, os níqueis sem brilho. O resultado era sempre o mesmo, um soco no estômago. R$ 320. O número pairava no ar pesado do apartamento, denso, com o cheiro de mofo vindo da parede do banheiro e o silêncio que seu marido, João, deixara para trás há 6 meses. Ela sentiu o coração apertar, uma dor física, aguda. Lá fora, a cidade pulsava, carros passavam, pessoas riam, mas ali dentro, o tempo parecia congelado no instante em que a esperança morreu. Seu estômago roncava de fome, mas a náusea do pânico era mais forte, subindo pela garganta. R$ 320. Uma semana. Talvez 6 meses. Apenas 6 meses, desde que o mundo de Lúcia se partiu. João, seu João, um homem forte de mãos calejadas e sorriso fácil, tinha caído de um andaime. Um acidente de trabalho, disseram. Mas a construtora, uma empresa com um nome importante e advogados de ternos caros, contestava. Falavam em negligência, em procedimentos não seguidos. Mentiras. Lúcia sabia que eram mentiras. Ela sentia o gosto amargo da injustiça na boca toda vez que pensava nisso. O seguro de vida, a indenização que poderia ter sido um bote salva-vidas, tornou-se um processo judicial lento e cruel. Uma batalha de Davi contra Golias que ela estava perdendo. A cada papelada, a cada audiência adiada, um pedaço de sua força se esvaía, deixando apenas o cansaço e a solidão esmagadora. Do quarto, vinha a respiração suave de seus filhos. Lúcia se levantou, os pés descalços, sentindo o frio do piso gasto, e foi até a porta. Tiago, com seus 14 anos, dormia de um jeito tenso, os ombros encolhidos, como se mesmo em seus sonhos ele carregasse o peso de ser o novo homem da casa. Um fardo pesado demais para um menino que deveria estar preocupado com futebol e não com a próxima conta de luz. Ao seu lado, a pequena Ana, de 8 anos, parecia um anjo, abraçada a um urso de pelúcia com um olho faltando. Um arrepio percorreu a espinha de Lúcia. Eles eram tudo o que ela tinha, e ela estava falhando com eles. Lágrimas silenciosas, quentes e salgadas, começaram a escorrer por seu rosto. Um rio de medo e impotência que ela não conseguia mais conter. O papel dobrado ainda estava sobre o balcão, onde ela o deixara. O aviso de despejo, as letras vermelhas pareciam gritar com ela, uma ameaça impressa em papel barato. Prazo final, 72 horas, 3 dias. Depois disso, a rua. A imagem a aterrorizava, a vergonha queimando em seu peito. O que ela diria a Tiago? Como explicaria para Ana que eles não tinham mais um lar? O barulho do motor da velha geladeira parou de repente, mergulhando o apartamento num silêncio ainda mais profundo, mais pesado. Era como se até os objetos estivessem desistindo. Lúcia sentiu as paredes se fechando sobre ela, o ar rarefeito, cada respiração um esforço. Ela voltou para a cozinha e olhou novamente para o pequeno monte de dinheiro. R$ 320. Era a soma de toda a sua vida, o resultado de 42 anos de trabalho, de sonhos, de amor e de perdas. A máquina de costura, sua fiel companheira e fonte de pequenos bicos, estava empenhada. Não havia mais joias para vender, nem amigos a quem pedir. O fundo do poço não era um lugar, era um sentimento. Era o frio que se instalava nos ossos e sussurrava que não havia saída. Lúcia fechou os olhos, a cabeça apoiada nas mãos trêmulas. Um soluço seco escapou de sua garganta, um som de pura agonia. Ela estava sozinha, encurralada, e pela primeira vez em sua vida, a escuridão à sua frente parecia absoluta, sem uma única estrela para guiá-la. Foi no 3º dia, o último dia do prazo, que a realidade bateu à porta. Literalmente. Não era o oficial de justiça, mas o carteiro. Um homem magro de uniforme azul desbotado, segurando um único envelope pardo. Tinha uma aparência oficial, com um selo e um carimbo de uma cidade cujo nome Lúcia não reconheceu de imediato. Ela sentiu o coração gelar.
Deveria ser o golpe final. Alguma notificação legal da construtora ou do proprietário. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguiu assinar o recibo. O papel do envelope parecia pesado, carregado com o peso de mais uma notícia ruim. Ela o segurou contra o peito por um instante, o cheiro de papel e cola misturando-se ao ar viciado do apartamento. Por um momento, ela considerou não abrir, simplesmente deixar que o destino se cumprisse sem que ela precisasse ler a sentença. Mas o olhar curioso de Ana, que espiava da porta do quarto, lhe deu a força que faltava. Ela precisava saber. Precisava enfrentar o que quer que estivesse ali dentro, pelo menos para poder fingir controle. Com a ponta dos dedos, ela rasgou a lateral do envelope com um cuidado que não sentia. Dentro, uma folha timbrada, densa em palavras formais que dançavam diante de seus olhos cansados. Prezada senhora Lúcia Alves, vimos por meio desta informar. Processo de inventário. A náusea voltou, mas então uma frase saltou da página, clara e inacreditável. Única herdeira do patrimônio deixado por seu tio-avô, senhor Ramiro Alves. Lúcia parou, a respiração presa na garganta. Tio-avô Ramiro? Um nome fantasmagórico, uma figura que ela lembrava vagamente das histórias de sua mãe. Um homem que se isolara do mundo décadas atrás. E o patrimônio? A frase seguinte o descrevia. Um pequeno sítio, localizado na zona rural do município de Palmeiras, em Goiás. Um sítio, uma terra, uma casa. As palavras ecoaram em sua mente. Um som tão alienígena e tão milagroso que pareciam pertencer a outro universo. Um fio de esperança, tão fino quanto uma teia de aranha, começou a se formar em meio ao caos de seu desespero, uma luzinha trêmula no fim de um túnel que ela julgava não ter saída. Lúcia leu a carta de novo, e uma terceira vez. Seus filhos se aproximaram, sentindo a mudança abrupta na atmosfera da casa. — O que foi, mãe? Perguntou Tiago, a voz cautelosa. Lúcia apenas mostrou o papel, incapaz de formular as palavras. Tiago leu por cima de seu ombro, os olhos se arregalando. Uma terra? Nossa! A palavra nossa atingiu Lúcia com a força de uma onda. Pela primeira vez em meses, algo poderia ser deles. Não alugado, não emprestado, não ameaçado. Uma herança. Parecia um ato divino. Uma resposta às suas preces silenciosas e desesperadas. A cidadezinha em Goiás era um ponto distante no mapa, um lugar sobre o qual ela não sabia absolutamente nada, mas naquele momento era Canaã, a terra prometida. A decisão foi tomada ali, naquele instante, alimentada pelo puro deseslimite. Eles iriam, eles tinham que ir. Era pegar ou largar. O pouco dinheiro que tinham mal daria para as passagens, mas a alternativa era a rua. Ela olhou para o fogão vazio, para o aviso de despejo sobre a mesa, e a escolha pareceu simples. Era um salto no escuro, mas era melhor do que ser empurrada para o abismo. Os 2 dias seguintes foram um borrão de atividade febril e despedidas silenciosas. Lúcia vendeu a velha televisão para um vizinho por uma ninharia e usou o dinheiro para resgatar sua máquina de costura do penhor. Era a única coisa de valor profissional que possuía. O resto de suas vidas foi compactado em 2 malas velhas de papelão amarradas com barbante e uma caixa de papelão com utensílios de cozinha e o urso de pelúcia de Ana. Cada objeto descartado, cada canto vazio do apartamento era um pequeno luto. O som da fita adesiva fechando a caixa, soando como o selo final em sua vida antiga. Tiago, com a seriedade de um adulto, ajudava em silêncio, o ceticismo em seus olhos lutando contra a vontade de acreditar na promessa da mãe. Ana, por outro lado, estava radiante, falando sem parar sobre a nossa fazendinha, imaginando rios para nadar e árvores para subir. O coração de Lúcia doía com a inocência dela. Ela rezava, com cada fibra de seu ser, para que não estivesse levando seus filhos em direção a uma decepção ainda maior. A estação rodoviária era um assalto aos sentidos. O cheiro denso de diesel e fumaça de cigarro se misturava ao odor de salgados fritos, criando uma fragrância de partidas e chegadas apressadas. O barulho era uma cacofonia constante.
O chamado estridente dos vendedores, o ronco dos motores, as rodas das malas arrastadas no chão áspero e as vozes impessoais nos alto-falantes anunciando destinos que pareciam pertencer a outros planetas. Lúcia sentia-se pequena, anônima, mais uma alma perdida no fluxo incessante de pessoas. Ela segurava a mão de Ana com força, enquanto Tiago, protetor, mantinha a outra mala perto de si. O ato de entregar a maior parte de suas últimas economias ao homem na bilheteria, em troca de 3 pedaços de papel, foi um ato de fé aterrorizante. Ela sentiu o peso do olhar de seus filhos sobre ela, um misto de confiança e ansiedade. O estômago dela doía, não de fome, mas de um medo primordial, o medo de ter apostado tudo na carta errada. A viagem foi interminável, um purgatório sobre rodas. O zumbido monótono do motor do ônibus era o pano de fundo para a sucessão de paisagens que passavam pela janela suja. O cinza opressivo da cidade deu lugar a um verde infinito de plantações, que por sua vez se transformou lentamente no vermelho poeirento e na vegetação retorcida do cerrado goiano. O calor era pegajoso, o vinil do assento grudando em sua pele. Lúcia mal dormiu. De noite, com as cabeças de Ana e Tiago pesando em seus ombros, ela olhava para a escuridão lá fora e via o reflexo de seu próprio rosto no vidro. Uma mulher exausta, nos seus 42 anos, mas sentindo-se com 80. Seus pensamentos eram um carrossel enlouquecido, alternando entre imagens idílicas de uma casinha branca com um pomar e visões aterrorizantes de uma armadilha, um engano cruel. Cada solavanco do ônibus parecia um ponto de interrogação. Cada quilômetro vencido a levava para mais perto da verdade, fosse ela a salvação ou a ruína final. Quando o ônibus finalmente parou, o motorista gritou, "Palmeiras!", com uma voz entediada. O som do motor cessando foi substituído por um silêncio quase absoluto, pesado, que zumbia nos ouvidos. Lúcia e seus filhos desceram, os únicos a desembarcar ali. A estação era apenas um ponto de ônibus coberto na beira de uma estrada de asfalto rachado. A cidade consistia em uma única rua principal empoeirada, ladeada por algumas casas baixas e um comércio de fachada desbotada. O sol do meio-dia era brutal, um calor seco que sugava o ar dos pulmões. As poucas pessoas na rua olhavam para eles com uma curiosidade desconfiada. Eram peixes fora de água. Sua presença ali era uma anomalia. Um calafrio, apesar do calor escaldante, percorreu a espinha de Lúcia. Aquela não era a cidadezinha charmosa que sua esperança havia pintado. Aquele lugar tinha um ar de abandono, de tempo parado. A primeira fissura em sua frágil armadura de otimismo começava a aparecer. Seguindo as instruções vagas do advogado, ela procurou por um transporte para a zona rural. O transporte era uma caminhonete caindo aos pedaços, dirigida por um homem idoso, de pele curtida pelo sol e poucas palavras. Ele amarrou as malas na caçamba com uma corda velha e indicou que subissem. A viagem pela estrada de terra vermelha era um castigo. A cada buraco, seus corpos eram jogados de um lado para o outro, e uma nuvem de poeira fina invadia a cabine, cobrindo-os com uma camada avermelhada, fazendo-os tossir. O motorista não dizia nada, apenas mascava algo e olhava fixamente para a estrada sinuosa. Lúcia tentou puxar conversa, perguntar sobre o sítio, sobre seu tio-avô, mas as respostas eram monossilábicas. Longe, sozinho, faz tempo. Havia uma espécie de pena em seu olhar rápido, e isso assustou Lúcia mais do que o silêncio. A cada quilômetro que se aprofundavam no cerrado, o sentimento de isolamento se tornava mais denso, mais palpável. As casas rarearam até desaparecerem por completo. Após quase 1 hora de sacolejos, o motorista parou bruscamente. "Daqui para frente, só a pé", ele disse, apontando para uma trilha quase invisível que entrava na mata. "O sítio do velho Ramiro é no fim desse caminho." Ele descarregou as malas, recebeu o dinheiro suado de Lúcia e partiu sem olhar para trás, deixando-os numa nuvem de poeira e silêncio. O som do motor se distanciou até sumir, sendo substituído pelo canto ensurdecedor e incessante das cigarras. O ar era quente e parado. Lúcia olhou para a trilha, depois para seus filhos. Tiago,
Com o rosto impassível, pegou a mala mais pesada. Ana olhava ao redor, os olhos grandes e assustados. Mãe, tem bicho aqui? Lúcia engoliu em seco, forçando um sorriso. É quase uma aventura, filha. Mas seu coração batia descontrolado. A caminhada foi brutal. O sol castigava, as malas pesavam 1 tonelada e os galhos secos arranhavam suas pernas. O suor escorria por seus rostos, misturando-se com a poeira vermelha. A esperança agora era uma brasa minúscula, quase se apagando. E então, através das árvores retorcidas e da vegetação rala, ela viu. Não era uma casa, era um esqueleto. Uma silhueta escura e torta contra o céu azul implacável. Um amontoado de madeira podre e barro que um dia talvez tivesse sido um lar. Os passos de Lúcia vacilaram. Ela parou, a respiração suspensa. Tiago, alguns passos à frente, também parou e se virou para ela. O rosto uma máscara de choque e desapontamento. É aquilo, é mãe. Ele sussurrou, a voz falhando. Lúcia não conseguiu responder. Um frio glacial, nascido no fundo de sua alma, começou a se espalhar por todo o seu corpo. Um veneno lento. Não podia ser. Tinha que haver um engano. Aquele amontoado de ruínas não podia ser o fim da linha, a recompensa por todo o seu sofrimento. Aquilo não era um recomeço. Era uma lápide. Ela sentiu as pernas fraquejarem, o peso da mala parecendo querer afundá-la na terra seca do cerrado. O sonho, que a sustentara por tantos quilômetros, desmoronou-se em um instante, transformando-se em poeira diante de seus olhos. Eles se aproximaram em silêncio, um silêncio de funeral. Cada passo revelava um novo horror. As paredes de pau a pique estavam cheias de buracos, com o barro original tendo sido lavado pelo tempo, expondo o tramado de galhos secos por dentro. O telhado, feito de velhas telhas de barro, havia desabado em sua maior parte, criando uma abertura grotesca para o céu. As janelas eram vãos escuros, sem vidro nem madeira, como órbitas vazias num crânio. O mato alto tomava conta de tudo, engolindo o que restava da estrutura. Havia um sentimento de violação no ar, como se estivessem invadindo um lugar onde a morte e o tempo haviam vencido há muito. O vento soprava pelas frestas das paredes, produzindo um assobio baixo e fantasmagórico. O único som além do zumbido das cigarras. A decepção era uma dor física, um soco que lhe tirou o ar. Isso não era uma casa. Era o testemunho de um fracasso, de uma vida inteira de solidão e miséria. A vida de seu tio-avô. E agora, a sua também. Lúcia empurrou a porta, que pendeu sobre um único gonzo enferrujado e se abriu com um gemido agonizante. O cheiro que veio de dentro foi uma agressão. Uma mistura nauseante de mofo, umidade, podridão de madeira e o odor acre e penetrante de excrementos de morcegos e ratos. Ana soltou um gemido e enterrou o rosto na saia de Lúcia, começando a chorar baixinho. Tiago ficou paralisado na entrada, o queixo cerrado, os punhos cerrados ao lado do corpo. No escuro, Lúcia ouviu o som rápido e arrastado de algo pequeno, correndo para se esconder nas sombras, fazendo seu corpo inteiro se arrepiar de repulsa. Ela deu um passo para dentro, o pé afundando em algo macio e úmido. O chão era de terra batida, e as goteiras do telhado arruinado o haviam transformado em lama em vários pontos. A esperança, que já estava ferida de morte, agora recebia o golpe de misericórdia. O advogado não mentira. Ele apenas omitira que a propriedade era, na verdade, um mausoléu à miséria humana. À medida que seus olhos se acostumavam à penumbra, os detalhes se tornavam mais nítidos e mais cruéis. Teias de aranha do tamanho de lençóis pendiam dos caibros do teto, grossas de poeira. No canto do que deveria ser o cômodo principal, havia uma única cama de ferro, enferrujada e sem colchão, coberta de folhas secas e detritos que caíram do buraco no telhado. Uma mesa de madeira torta e uma cadeira de 3 pernas completavam a mobília fantasma. Tudo estava coberto por uma camada espessa de pó e abandono. Não havia sinal de vida recente, nem de conforto passado. Aquela não era uma casa onde alguém viveu. Era um lugar onde alguém sobreviveu, e mal. Lúcia sentiu uma tontura avassaladora, a sensação de que o chão estava se abrindo sob seus pés.
O otimismo forçado, a bravura para seus filhos, tudo se desfez, deixando-a nua e exposta a um novo tipo de desespero, mais solitário e selvagem do que qualquer coisa que ela já havia experimentado na cidade grande. Com passos de autômato, ela caminhou pelos 2 pequenos cômodos. A cozinha era apenas uma parede enegrecida pela fuligem, onde um fogão a lenha um dia existiu. Não havia encanamento, nem fiação elétrica. As paredes eram frias e úmidas ao toque. Ela saiu pelos fundos, procurando pela última fagulha de esperança. O poço. Encontrou-o coberto por tábuas podres, sob um monte de mato. Com a ajuda de Tiago, afastou a vegetação e removeu as tábuas. Olhou para dentro da escuridão. O cheiro de terra seca e folhas mortas subiu até ela. Estava completamente seco, um buraco inútil no chão, sem eletricidade, sem água, sem abrigo adequado contra a chuva ou o sol. A realidade a atingiu com a força de um trem. Eles estavam presos. Tinham gasto até o último centavo para chegar àquele fim de mundo, aquela ruína inabitável. Estavam mais pobres, mais isolados e em uma situação infinitamente pior do que no apartamento prestes a ser despejado. Pelo menos lá havia vizinhos, havia uma torneira. Aqui havia apenas o nada. Lúcia desabou. Seus joelhos cederam e ela caiu no chão de terra vermelha, sem se importar com a sujeira ou com os arranhões. As malas de papelão, símbolos de sua jornada de esperança, jaziam ao lado dela como lápides em miniatura. O choro de Ana era um som agudo no silêncio opressivo. O silêncio chocado de Tiago era ainda pior. Lúcia baixou a cabeça entre as mãos e um soluço seco e rasgante escapou de sua garganta. Não eram lágrimas de tristeza, mas de pura raiva e impotência. Raiva de si mesma, de sua credulidade estúpida, raiva daquele tio-avô fantasma que lhe deixara uma maldição como herança. Ela havia prometido um lar a seus filhos e os trouxera para o inferno. A imensidão silenciosa do cerrado ao redor não oferecia consolo, apenas ecoava sua solidão. O fundo do poço que ela pensara ter atingido em São Paulo era um lugar confortável comparado a este. Aqui, neste lugar esquecido por Deus, ela entendeu o que era o verdadeiro abandono. A falsa esperança se apagara completamente, e a escuridão que a envolveu era total, selvagem e absoluta. A primeira noite foi um batismo de miséria. O frio do cerrado, um frio que parecia ter dentes, se infiltrava pelas frestas das paredes de pau a pique, fazendo seus corpos tremerem incontrolavelmente. Eles se amontoaram no canto mais protegido do cômodo principal, sobre um punhado de folhas secas que Tiago havia juntado, usando as poucas roupas que tinham como cobertas. Lúcia abraçava Ana com força, sentindo o corpinho da filha tremendo contra o seu, enquanto Tiago, em silêncio, se posicionava como uma barreira frágil contra a escuridão lá fora. O som era o mais assustador, um coro de insetos desconhecidos, o pio melancólico de uma ave noturna e o uivo baixo do vento que parecia carregar os lamentos de todas as almas que já haviam sofrido naquele lugar. Lúcia sentiu o coração apertar. A fome era uma dor constante em seu estômago, mas o medo era um veneno que paralisava seus membros. Cada estalo da madeira podre, cada ruído na mata, era uma ameaça em potencial. Ela fechou os olhos, mas não havia descanso, apenas a certeza de que a noite seria longa. No dia seguinte, a apatia do desespero tomou conta. Lúcia não tinha forças para se mover. Ela ficou sentada, olhando para o vazio, enquanto seus filhos exploravam os arredores com uma cautela que partia seu coração. Tiago, sempre prático, encontrou algumas frutas silvestres que um pássaro comia, e após muita hesitação, eles as dividiram. O gosto era ácido e estranho, mas aplacava a dor aguda da fome. Ana, apesar de tudo, tentava encontrar beleza na desolação, colhendo uma flor roxa que brotava teimosamente da terra seca. Lúcia observava a cena, uma onda de amor e culpa se misturando dentro dela. Ela os trouxera para aquele fim de mundo. O peso dessa decisão era uma âncora em sua alma. A tarde avançou e, com ela, o céu começou a escurecer de uma forma ameaçadora. Nuvens pesadas e cinzentas se acumulavam no horizonte.
e o cheiro de terra molhada começou a subir do chão, um prenúncio do que estava por vir. Um arrepio percorreu a espinha de Lúcia. Chuva. Uma chuva torrencial, naquele abrigo em ruínas, seria devastador. A primeira gota de chuva, grossa e pesada, atingiu sua testa como uma sentença. Em minutos, o que era um pingo se tornou um dilúvio. A água jorrava pelo buraco gigantesco no telhado, transformando o chão de terra do cômodo principal num poço de lama instantâneo. Eles correram para o segundo cômodo, o antigo quarto, cujo teto estava um pouco mais intacto, mas mesmo ali, goteiras furiosas começaram a surgir por toda parte. O som da chuva no que restava das telhas era ensurdecedor, um tamborilar caótico que abafava qualquer pensamento. Ana começou a chorar, o som agudo de seu medo cortando através do barulho da tempestade. Lúcia sentiu o pânico subir à sua garganta, gelado e sufocante. Ela precisava fazer alguma coisa, qualquer coisa. A inércia do desespero foi quebrada pela necessidade primal de proteger seus filhos. Seus olhos varreram o quintal inundado e viram, perto de um monte de entulho, uma grande e enferrujada folha de zinco, provavelmente parte de algum concerto antigo e fracassado no telhado. Sem pensar duas vezes, Lúcia correu para fora, a chuva gelada encharcando-a em segundos. A lama sugava seus pés, dificultando cada passo. Ela agarrou a borda cortante da folha de zinco e a arrastou para dentro, o metal protestando contra o chão com um ruído estridente. Tiago correu para ajudá-la, seus rostos idênticos na determinação nascida do medo. A ideia era simples e desesperada: colocar o zinco sobre os caibros do telhado do quarto, criando um pequeno refúgio seco. Lúcia subiu na cama de ferro enferrujada, os pés escorregando na estrutura úmida. O metal gemia sob seu peso. "Me passa, Tiago, rápido!" Tiago, com a força que a adolescência lhe dava, ergueu a pesada folha de metal. Era um trabalho desajeitado e perigoso. Lúcia se esticava, tentando encaixar o zinco, enquanto a chuva açoitava seu rosto e embaçava sua visão. Ela precisava de um ponto de apoio, de algo para pregar aquele zinco no lugar. A frustração crescia a cada tentativa falha. A água continuava a cair, implacável, sobre suas cabeças. Foi então que Tiago, tentando encontrar um ângulo melhor para empurrar o zinco, subiu na parede de madeira que dividia os cômodos. A madeira, encharcada e antiga, era traiçoeira. Seu pé escorregou. Para não cair, ele se jogou para o lado, apoiando todo o seu peso com a mão espalmada contra a parede do quarto principal. Houve um som oco, um crack seco e um tud abafado. Não foi o som de madeira maciça quebrando, mas de algo se deslocando. Lúcia congelou, o coração na boca, esperando que a parede inteira desabasse. Mas nada aconteceu. Tiago, ofegante, olhou para a mão, onde ele havia batido. Uma das tábuas verticais de madeira escura havia se movido para dentro, desalinhada das outras. A chuva continuava a martelar lá fora, mas dentro daquele quarto em ruínas, um silêncio repentino e carregado de tensão se instalou entre mãe e filho. Seus olhos se encontraram sobre a cabeça de Ana, que havia parado de chorar e agora olhava curiosa para a parede. A tempestade lá fora parecia, de repente, menos importante. Lentamente, Tiago retirou a mão. A tábua permaneceu afundada, torta, revelando uma fresta escura em sua lateral. A curiosidade, uma emoção que Lúcia pensou ter perdido para sempre, começou a formigar em seus dedos. Ela desceu da cama de ferro, o zinco esquecido por um instante. "O que foi isso?" Ela sussurrou, a voz rouca. Tiago apenas apontou, os olhos arregalados. Lúcia se aproximou e, com a ponta dos dedos trêmulos, tocou a tábua solta. Estava úmida e fria. Ela a empurrou suavemente e a madeira girou para dentro sobre um prego invisível, como uma pequena porta secreta, revelando uma cavidade escura e apertada no interior da parede de pau a pique. O cheiro que emanava de lá era antigo, um odor de poeira seca e tempo estagnado, completamente diferente do cheiro de mofo e podridão do resto da casa. Seus corações batiam em uníssono, uma batida rápida de medo e expectativa. O que poderia estar escondido ali, dentro daquela parede esquecida,
Por tanto tempo. Lúcia enfiou a mão no buraco, o coração batendo forte contra as costelas. Seus dedos tocaram teias de aranha e a aspereza do barro seco, até que encontraram algo. Algo duro, frio e pesado. Seus dedos se fecharam ao redor do objeto. Era metálico, com uma forma estranha e irregular. Ela o puxou para fora, para a luz fraca que entrava pela porta. O que ela segurava na palma da mão não era um tesouro, não era ouro nem joias. Era uma única chave, uma chave grande, de ferro maciço, quase do tamanho de sua mão. Estava coberta por uma camada grossa de ferrugem vermelha e escura, que sujou seus dedos de um pó terroso. A forma era arcaica, com uma cabeça em formato de anel e uma ponta complexa. Diferente de qualquer chave moderna que ela já tivesse visto, era um objeto que parecia pertencer a outro século. Um arrepio percorreu a espinha de Lúcia. Uma chave. Mas uma chave para quê? A casa não tinha fechaduras, apenas trincos e portas caindo aos pedaços. Um novo tipo de energia a preencheu, substituindo o cansaço. A descoberta da chave mudou tudo. A chuva, a fome e o desamparo foram momentaneamente empurrados para o fundo de suas mentes. A chave se tornou o centro do universo deles. Era um enigma, uma promessa. Assim que a tempestade amainou, deixando para trás um mundo lavado e um ar frio, a busca começou. Lúcia e Tiago, movidos por uma febre recém-descoberta, vasculharam cada centímetro da casa em ruínas. Eles tentaram a chave na argola enferrujada que um dia segurou um cadeado na porta da frente. Não serviu. Tentaram enfiá-la em fendas na madeira, em buracos no chão, em qualquer lugar que pudesse esconder uma fechadura secreta. Nada. A frustração começou a se instalar, mas era uma frustração diferente da anterior. Não era passiva, era ativa, cheia de propósito. Ana os seguia, a chave se tornando um objeto mágico em sua imaginação. É a chave de um tesouro de pirata, mamãe? Ela perguntava, os olhos brilhando. Lúcia forçava um sorriso. Talvez, meu amor, talvez seja. Ela precisava acreditar nisso tanto quanto sua filha. A busca se estendeu para o lado de fora. O sol da manhã seguinte secava a lama rapidamente, e o cheiro de terra molhada e vegetação era intenso. Eles refizeram os passos, examinando o terreno com um novo olhar. Não procuravam mais por abrigo ou comida, mas por um segredo. Procuravam por uma fechadura. Lúcia sentiu uma mudança sutil em si mesma. A vítima, paralisada pelo desespero, estava dando lugar a uma investigadora. A herança de seu tio-avô, que parecera uma maldição, agora se revelava um quebra-cabeça. Por que ele esconderia uma chave dentro da parede? Que porta ou baú era tão importante para ser protegido dessa maneira em um lugar onde não havia nada de valor aparente? As perguntas giravam em sua cabeça, afastando os pensamentos sobre o futuro incerto. Pela primeira vez em meses, Lúcia não estava apenas reagindo ao seu destino, ela estava tentando decifrá-lo. A chave em seu bolso era um peso reconfortante, um elo tangível com um passado que ela precisava desvendar para ter alguma chance de futuro. Foi Tiago quem encontrou. Enquanto Lúcia vasculhava o esqueleto de um antigo galinheiro nos fundos da casa, ele se embrenhou na parte mais densa do matagal, onde o lixo e o entulho se acumulavam há décadas. Ele se movia com a agilidade de um felino, afastando galhos espinhosos. De repente, Lúcia ouviu um som abafado, seguido por um grito de surpresa de seu filho. "Mãe, vem aqui!" Rápido. Ela correu em sua direção, o coração disparado de alarme. Encontrou Tiago parado, olhando para o chão. Ele havia tropeçado e caído, e sua queda havia deslocado um emaranhado de raízes e terra, revelando algo por baixo. Não era terra. Era uma quina reta e cinzenta de concreto, coberta de musgo. Intrigados, eles começaram a cavar com as mãos e com pedaços de madeira, a excitação crescendo a cada porção de terra removida. O cheiro de umidade e de um lugar fechado há muito tempo ficou mais forte. Lentamente, uma forma retangular foi surgindo. Uma tampa de concreto, pesada, com uma argola de ferro no centro para ser puxada. E na borda da tampa, cravada no concreto, havia uma segunda argola, conectada a uma corrente grossa que passava por um buraco
e se prendia a um enorme e antigo cadeado. O cadeado estava quase desfigurado pela ferrugem, uma massa disforme de metal corroído que parecia ter se fundido com a corrente. O coração de Lúcia deu um salto. Ela olhou para o cadeado e depois para o bolso onde guardara a chave. Era impossível, parecia uma loucura, mas a forma, o tamanho. Com as mãos trêmulas, ela pegou a chave de ferro. A ferrugem da chave parecia a mesma que cobria o cadeado. Era como se tivessem nascido e envelhecido juntos. Ela se ajoelhou na terra úmida, o cheiro de mofo enchendo suas narinas. Tiago e Ana se aproximaram, prendendo a respiração. Com um esforço que pareceu monumental, Lúcia inseriu a ponta da chave na abertura quase invisível do cadeado. Por um instante, pareceu que não ia entrar. Mas então, com um último empurrão, a chave deslizou para dentro com um clique metálico e seco. Coube. A chave coube perfeitamente na fechadura. A emoção do momento era quase insuportável. Lúcia sentiu lágrimas brotarem em seus olhos, mas não eram de tristeza. Eram de uma antecipação tão intensa que chegava a doer. Ela segurou a cabeça da chave com as duas mãos e girou. O mecanismo interno, congelado pelo tempo, resistiu. Ela sentiu os músculos de seus braços e ombros se retesarem. Tiago colocou as mãos sobre as dela, adicionando sua força. Vamos, mãe. Força. Juntos, eles aplicaram uma pressão constante. Um gemido de protesto veio do metal, um rangido alto e doloroso, o som da ferrugem se partindo. E então, com um estalo que ecoou pelo silêncio do cerrado, o mecanismo cedeu. O cadeado se abriu. Eles ficaram parados por um segundo, ofegantes, olhando para o cadeado aberto como se fosse um milagre. Era a tampa de uma antiga cisterna, agora destrancada. O que seu tio-avô guardara ali com tanto cuidado? O que era tão valioso que precisava ser trancado sob a terra, longe de todos os olhos, protegido por uma chave escondida dentro de uma parede? Com a ajuda de Tiago, Lúcia usou toda a sua força para puxar a pesada tampa de concreto para o lado. O som do concreto arrastando na terra foi áspero e definitivo. Uma lufada de ar escapou da abertura escura. Um hálito frio, seco e impregnado com o cheiro de pó e de um vazio secular. Eles se debruçaram sobre a borda e olharam para dentro. A escuridão era quase total. Era uma cisterna, sim, mas como Lúcia suspeitara ao encontrar o poço, estava completamente seca. O sol que entrava pela abertura iluminava apenas os primeiros metros de uma parede de pedra circular, que descia para um abismo de sombras. Ana se encolheu para trás. É assustador, mamãe. Mas Lúcia e Tiago não sentiam medo, sentiam uma atração magnética. Lá embaixo, no fundo daquela escuridão, estava a resposta para o enigma. Tiago, impulsivo, começou a procurar por pontos de apoio na parede para descer. Lúcia o segurou pelo braço, o pânico materno subitamente superando a curiosidade. Não, é perigoso demais. Mas eles precisavam saber. Precisavam ver o que havia lá. A solução veio na forma da corrente grossa do cadeado. Era longa e parecia firme. Lúcia a testou, puxando com todo o seu peso. A argola no concreto estava sólida como uma rocha. Tiago, eu vou te descer com a corrente. Eu te seguro aqui de cima. Mas você precisa me prometer que vai tomar cuidado. Ela disse, a voz firme, mas o coração aos pulos. Tiago concordou com a cabeça. A seriedade em seu rosto era a de um homem, não de um menino. Ele amarrou uma ponta da corrente em volta da cintura, enquanto Lúcia e Ana seguravam a outra ponta, firmando os pés no chão. Lentamente, ele começou a descida, os pés buscando apoio nas pedras irregulares da parede da cisterna. Lúcia sentia a tensão da corrente em suas mãos. Cada centímetro que ele descia era uma eternidade de angústia. — Está vendo alguma coisa? Ela gritou, a voz ecoando no poço. — Quase lá! A voz de Tiago voltou, abafada e distante. — Tem alguma coisa aqui embaixo. É uma arca de metal. A palavra arca incendiou a imaginação de Lúcia. A subida foi ainda mais difícil. A arca não era enorme, mas era desajeitada e surpreendentemente pesada, feita de um metal escuro que parecia chumbo ou ferro. Tiago, com um esforço hercúleo, conseguiu amarrar a corrente em uma alça lateral.
E então Lúcia e ele a içaram, centímetro por centímetro, para fora da cisterna. O som do metal raspando na pedra era a música mais doce que Lúcia já ouvira. Finalmente, a arca estava no chão, sob a luz do sol. Era retangular, sem adornos, e todas as suas junções, incluindo a fenda da tampa, estavam seladas com uma camada grossa de cera escura que o tempo havia endurecido e rachado. Aquele selo explicava por que o interior estava protegido da umidade e dos insetos. Lúcia sentiu um calafrio. Aquilo era uma cápsula do tempo, um segredo deliberadamente enterrado e protegido. Com uma pedra afiada, ela começou a raspar e quebrar a cera endurecida, os pedaços caindo na terra. Tiago usou a ponta da chave de ferro para forçar a tampa. Houve um rangido metálico e, então, a tampa se abriu. Eles se inclinaram sobre a arca aberta e, por um instante, ninguém respirou. O que eles viram não era o brilho ofuscante de moedas de ouro ou joias lapidadas. O interior estava forrado com um pano grosso e oleado, e sobre ele dezenas de pedras. Pedras de tamanhos variados, a maioria do tamanho de uma unha do polegar, algumas maiores, como um ovo de codorna. Eram translúcidas, com um aspecto bruto, quase oleoso, e um brilho opaco e interno, como se houvesse uma luz fria presa dentro delas. Não eram pedras comuns de rio. Havia algo nelas, uma densidade, uma promessa de valor que Lúcia sentiu instintivamente. Mesmo sem nunca ter visto uma antes, ela pegou uma na mão. Era fria e estranhamente pesada para seu tamanho. Diamantes. A palavra surgiu em sua mente. Um sussurro inacreditável. Diamantes brutos. Uma pequena fortuna em pedras, sem lapidação, escondida numa arca de metal, no fundo de uma cisterna seca, numa propriedade em ruínas no meio do nada. Era surreal. Era impossível. E estava acontecendo. Debaixo da camada de pedras brilhantes havia mais. Com as mãos ainda tremendo pelo choque da descoberta, Lúcia afastou cuidadosamente os diamantes. O cheiro de couro velho e papel antigo subiu da arca. Enrolado em mais um pano estava um diário. A capa era de couro escuro, gasta pelo tempo, mas ainda flexível, com as páginas amareladas e frágeis presas por uma tira. Ao lado dele, uma pasta de papelão grossa, amarrada com um barbante. Lúcia abriu a pasta primeiro. Dentro, uma coleção de papéis que pareciam incrivelmente antigos, mapas geológicos da região, desenhados à mão, com anotações e marcas em áreas específicas, e cópias de títulos de propriedade, com nomes e datas que remontavam aos anos 60 e 70. Eram documentos que contavam uma história, mas uma história que ela ainda não conseguia ler. Seu coração batia descompassado. As pedras eram a riqueza, mas ela sentiu, com uma certeza que a arrepiou, que aqueles papéis, aquele diário, eles eram o verdadeiro tesouro, ou a verdadeira maldição. Lúcia pegou o diário com um cuidado quase reverente. O couro era frio e suave sob seus dedos. Ela desamarrou a tira e abriu na primeira página. A caligrafia era apertada, quase ilegível em alguns pontos, feita com uma caneta de tinta que desbotara com o tempo. A primeira data era de mais de 40 anos atrás. Ela começou a ler as primeiras linhas, a voz de seu tio-avô Ramiro, um homem que ela mal conhecera, parecendo sussurrar diretamente de um passado distante. O drama da sobrevivência, da chuva e da fome havia se dissolvido completamente, dando lugar a algo muito maior e mais perigoso. O que começara como uma herança de miséria havia se transformado na chave para um segredo sombrio, um segredo guardado por décadas sob a terra vermelha do cerrado. O mistério da chave e da cisterna estava resolvido, mas um loop muito maior, mais complexo e ameaçador, acabara de se abrir. A história contida naquelas páginas, ela pressentiu, mudaria sua vida para sempre, de uma forma que nem a pobreza nem a riqueza poderiam fazer sozinhas. O sol poente tingia o céu do cerrado, com tons de laranja e roxo, uma beleza melancólica que Lúcia mal notava. Sentada no chão de terra batida, com a arca aberta a seus pés e o diário nas mãos, o mundo exterior desapareceu. Tiago e Ana estavam encolhidos ao seu lado, em silêncio, sentindo a solenidade do momento.
O cheiro de papel velho e couro encheu suas narinas, o odor do tempo aprisionado. Com dedos trêmulos, ela folheou as páginas frágeis, a caligrafia de seu tio-avô Ramiro, contando uma história que o mundo havia esquecido. As primeiras palavras a fizeram prender a respiração, um portal se abrindo para um passado perigoso. Deus nos abençoou e nos amaldiçoou. A terra sangra diamantes, e temo que em breve ela também vá sangrar o sangue de homens bons. O coração de Lúcia apertou. Aquelas não eram as divagações de um velho solitário. Eram a crônica de uma tragédia anunciada, um segredo que pulsava com vida e perigo sob a fina camada de poeira e tempo. Ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha, um pressentimento gelado de que a descoberta daquela arca não era o fim de seus problemas, mas o começo de algo infinitamente pior. As páginas seguintes revelaram a verdade sobre o sítio. Não era uma simples propriedade rural. Era um pequeno garimpo familiar, operado em segredo por Ramiro e os pais de outras 3 famílias vizinhas. O diário descrevia o trabalho árduo, as mãos calejadas cavando a terra vermelha, a camaradagem e os sonhos compartilhados em volta de fogueiras crepitantes. Ramiro escrevia sobre a alegria pura da primeira descoberta, uma pedra pequena e sem brilho, que prometia um futuro para seus filhos. Eles não eram gananciosos, queriam apenas uma vida digna, longe da exploração dos grandes fazendeiros. Éramos irmãos de terra e de esperança, dizia uma passagem. Cada pedra encontrada era um tijolo a mais na casa que construiríamos para nossas famílias, um prato a mais na mesa. Lúcia sentiu uma pontada de conexão com aqueles homens e mulheres. Seus sonhos eram os mesmos que os dela. A narrativa era um retrato vívido de uma comunidade que ousou sonhar, plantando sua esperança no coração duro do cerrado, sem saber que estavam cavando suas próprias sepulturas. A história tomou um rumo sombrio quando eles encontraram o veio principal. O diário descrevia o momento com uma mistura de euforia e pavor. As pedras brotavam da terra como se fossem sementes do diabo. Brilhavam no fundo da mina, uma visão celestial e infernal ao mesmo tempo. A notícia da súbita, ainda que modesta, prosperidade se espalhou como fogo em palha seca. Chegou aos ouvidos do homem mais poderoso da região, um jovem e ambicioso advogado e fazendeiro, cujas terras faziam fronteira com as deles. Ramiro não o nomeou de início, referindo-se a ele apenas como o doutor, ou de o abutre de terno. Ele descreveu a visita do homem, os olhos brilhando com uma cobiça mal disfarçada, fazendo ofertas irrisórias pelas pequenas propriedades, falando em progresso e unificação das terras. A recusa dos garimpeiros foi unânime e firme. Eles não venderiam seus sonhos por migalhas. Foi o erro fatal. A ganância do doutor, Lúcia leu com um nó na garganta. Não aceitava um não como resposta. Então o nome apareceu, gravado na página com uma força que quase rasgou o papel. Almeida, Doutor Almeida. A escrita de Ramiro se tornava febril, quase enlouquecida. Ele narrava como Almeida, usando suas conexões políticas na capital em plena ditadura militar, teceu uma teia de mentiras e traição. Lúcia sentiu a náusea subir à sua garganta. O diário era explícito. Almeida denunciou os pequenos garimpeiros ao governo militar como uma célula de subversivos comunistas que estavam financiando a guerrilha com a venda de diamantes. Uma mentira grotesca, uma calúnia mortal. Ele nos pintou como inimigos da pátria, escreveu Ramiro, para que a pátria nos eliminasse e ele pudesse ficar com nossa terra, com nossas pedras, com nosso sangue. As palavras eram curtas, impactantes. Denunciou, traiu, condenou. Lúcia sentiu o peso da injustiça histórica esmagando seu peito. Aqueles homens, pais de família, foram transformados em monstros no papel para justificar o roubo e o assassinato que viriam a seguir. O plano era diabólico em sua simplicidade e crueldade. A noite do massacre foi descrita em detalhes aterrorizantes, que fizeram Lúcia tremer. Ela quase podia ouvir os sons que Ramiro descrevia. O ronco distante dos motores dos jipes subindo a estrada de terra na escuridão total, o latido desesperado dos cães e depois os gritos. Não eram tiros, escreveu Ramiro, de seu esconderijo no mato. Eles não queriam barulho. Eram homens de preto,
com rostos cobertos, arrastaram meus amigos e suas famílias para fora de casa. Mulheres, crianças, ninguém foi poupado. Lúcia fechou os olhos com força, as lágrimas escorrendo por seu rosto. As famílias simplesmente desapareceram. Foram levados pelos esquadrões da polícia política, apagados da história, suas terras declaradas, de interesse da segurança nacional, e logo depois, misteriosamente absorvidas pela vasta fazenda do Dr. Almeida. A limpeza. Era isso que ele queria. Limpar a área de seus legítimos donos para tomar a riqueza que havia sob seus pés. Um crime perfeito, protegido pela sombra da ditadura. Ramiro explicou como sobreviveu. Naquela noite, ele estava verificando uma armadilha para animais longe de casa quando ouviu os motores. Escondeu-se e assistiu ao horror, impotente. Nos dias que se seguiram, movendo-se como um fantasma em sua própria terra, ele recuperou a pequena arca com sua parte nos diamantes e os documentos que provavam a posse das terras. Ele a escondeu na cisterna seca, o único lugar que ninguém pensaria em procurar. Mas o medo o paralisou. Ele viveu o resto de sua vida como um recluso aterrorizado, assombrado pelos fantasmas de seus amigos, sempre esperando que Almeida voltasse para terminar o serviço. Agora, Lúcia entendia tudo. O isolamento do tio-avô, o motivo pelo qual ninguém queria se aproximar daquela terra amaldiçoada. Não era uma maldição, era um segredo. Um segredo que agora estava em suas mãos. Ela olhou para os diamantes, depois para o diário. Aquilo não era uma herança, era uma arma carregada, e ela não fazia ideia de como usá-la. Enquanto Lúcia absorvia a magnitude da história, a noite caiu por completo, envolvendo a tapera num silêncio profundo e ameaçador. O som das cigarras havia cessado, substituído por um silêncio pesado, que parecia ter peso e substância. De repente, um som estranho quebrou a quietude, um som que não pertencia àquele lugar. Não era o vento, nem um animal. Era o ronco baixo e constante de um motor de carro, um motor potente e moderno, aproximando-se pela estrada de terra. Lúcia sentiu seu sangue gelar. Ninguém vinha para cá. Ninguém. O motorista da caminhonete deixara isso bem claro. O som ficou mais forte, mais próximo. Faróis potentes varreram a escuridão, passando pelas árvores e por um instante, iluminando o interior da tapera através das frestas da parede. A luz era branca e fria. Tiago se levantou de um salto, o corpo tenso. Mãe, o que é isso? O pânico tomou conta de Lúcia. Instintivamente, ela empurrou o diário e os mapas para o fundo da arca, cobriu-os com os diamantes e o pano, e fechou a tampa. Rápido, Tiago, me ajuda a esconder isso. Eles agiram com a velocidade do desespero. Arrastaram a pesada arca de metal para o canto mais escuro do quarto, jogando por cima dela os poucos panos e roupas que tinham. Não era um bom esconderijo, mas era o único possível. O carro parou em frente à casa. O motor foi desligado, mergulhando o mundo num silêncio ainda mais terrível, carregado de expectativa. Lúcia agarrou seus filhos, puxando-os para trás de si, seu corpo formando um escudo frágil. O som de uma porta de carro se fechando, um som caro e abafado, ecoou no ar da noite. Depois, passos. Passos lentos e deliberados na terra seca, aproximando-se da porta. Não eram os passos de um capanga. Eram os passos de alguém que não tinha pressa, alguém que se sentia o dono do lugar. Lúcia prendeu a respiração, o coração batendo tão forte que ela temia que a pessoa do lado de fora pudesse ouvi-lo. Quem quer que fosse, sua chegada. Minutos após ela descobrir o segredo, não podia ser uma coincidência. O medo, antes uma abstração nascida das páginas de um diário, tornou-se físico e presente. Uma figura alta e escura apareceu na abertura da porta, recortada contra a luz da lua. Ele não entrou, apenas ficou ali, observando o interior miserável. Era um homem idoso, mas de postura ereta, vestido com roupas que gritavam riqueza, calças de linho claro e uma camisa impecavelmente branca. Mesmo à distância, Lúcia sentiu o cheiro de sua colônia cara, uma fragrância cítrica e amadeirada que era uma ofensa naquele ambiente de mofo e podridão. Ele usava sapatos de couro polido, que pareciam absurdamente deslocados na poeira da entrada.
Seu cabelo era totalmente branco, penteado para trás, e seu rosto, marcado por rugas profundas, tinha uma expressão de calma autoritária. O homem deu um passo para a luz e seus olhos encontraram os de Lúcia. Eram olhos pequenos, inteligentes e frios, com um brilho oleoso que a fez se sentir invadida, exposta. Ela sentiu um arrepio de reconhecimento e pavor. Não precisava que ele dissesse o nome. Ela sabia. Estava diante do Dr. Almeida, o carniceiro, o assassino de seu passado familiar. "Boa noite", ele disse. A voz era exatamente como Lúcia imaginara ao ler o diário. Suave, culta, mas com um fundo metálico e gelado, como o tilintar de moedas num cofre. "Senhora Lúcia Alves, eu presumo?" Ele não esperou resposta. "Meu nome é Almeida. Sou um velho vizinho. O advogado da cidade me informou de sua chegada. Fiquei preocupado. Este não é lugar para uma senhora e 2 crianças." As palavras eram de preocupação, mas o tom era de avaliação. Seus olhos percorreram o interior da tapera, detendo-se por um instante no rosto assustado de Tiago e Ana, e depois voltaram para Lúcia, com uma intensidade que a fez se sentir como um inseto sob um alfinete. A cortesia era uma máscara fina, e por baixo dela, Lúcia sentia a presença de um predador farejando sua presa. Seu instinto gritava para que ela corresse, mas suas pernas pareciam feitas de chumbo. Ela apenas o encarou, o silêncio sendo sua única e frágil defesa. A presença dele enchia o pequeno cômodo, sugando todo o ar e a pouca segurança que existia. Almeida deu mais um passo para dentro, o corpo franzindo levemente com o cheiro de mofo. "Eu conheci o velho Ramiro", ele continuou, a voz tingida de uma falsa nostalgia. "Um homem peculiar, viveu e morreu nesta miséria. É uma história triste. Toda a história desta área é muito triste." Ele fez uma pausa, os olhos fixos nos dela. "É por isso que estou aqui. Eu tenho um apreço por este lugar, apesar de tudo. Gostaria de limpar esta mancha, derrubar esta ruína e reflorestar, fazer algo de bom." O coração de Lúcia batia descontroladamente. Limpar. A mesma palavra que Ramiro usou para descrever o massacre. A hipocrisia era tão espessa que ela quase podia tocá-la. "Eu lhe faço uma oferta", disse ele, direto ao ponto. "Compro seus direitos sobre esta terra. Lhe dou 5.000 reais. É mais do que este pó vale, mas é o suficiente para a senhora e seus filhos recomeçarem em outro lugar. Um lugar com mais sorte. 5.000 reais. Uma esmola. Um insulto. Uma tentativa de comprar seu silêncio e enterrar a história para sempre." Lúcia ficou em silêncio, paralisada. As palavras não saíam. Sua mente era um turbilhão. O diário, os diamantes, os nomes, os gritos descritos nas páginas amareladas, tudo se misturava com a presença real e ameaçadora do homem à sua frente. 5.000 reais pela terra que valia milhões e que custara a vida de tantas pessoas. A audácia dele era sufocante. Ela sabia que deveria aceitar, sorrir, pegar o dinheiro e fugir. Era a escolha racional, a escolha segura, mas algo dentro dela se recusava. O rosto de seu marido, João, vítima de outra injustiça corporativa, veio à sua mente. O rosto dos garimpeiros sem nome do diário. O rosto de seu tio-avô morrendo sozinho e aterrorizado. Como ela poderia vender o sangue deles por 5.000 reais? Sua hesitação foi de apenas alguns segundos, mas no silêncio pesado da noite, foi uma eternidade. Ela apenas balançou a cabeça lentamente, um movimento quase imperceptível. "Eu preciso pensar." Ela conseguiu sussurrar, a voz rouca e fraca. A mudança foi instantânea, a máscara de falsa benevolência de Almeida não caiu. Ela se dissolveu, revelando o aço frio por baixo. O sorriso polido desapareceu, substituído por uma linha fina e dura. Seus olhos, antes apenas frios, agora continham um brilho de perigo ativo. Ele não se moveu, mas a energia no cômodo mudou, tornando-se pesada e letal. Ele olhou de Lúcia para Tiago, que o encarava com um desafio mudo, e depois para Ana, que se escondia atrás das pernas da mãe, tremendo. Seu olhar sobre as crianças demorou 1 segundo a mais do que o necessário, um ato de intimidação calculado e cruel. A náusea voltou à garganta de Lúcia com força total.
Ela sabia, com uma certeza aterrorizante, que acabara de cometer um erro terrível. Sua hesitação fora interpretada não como indecisão, mas como conhecimento. Ele sabia que ela sabia de alguma coisa. O jogo havia mudado, e as apostas haviam sido elevadas a um nível mortal. Almeida ajeitou a gola da camisa, um gesto calmo que contrastava violentamente com a ameaça que emanava dele. Ele se virou para sair, mas parou na porta e olhou para trás, por sobre o ombro. Sua voz, quando falou, era um sussurro baixo, quase casual, mas cada palavra era uma gota de veneno. Pense bem, senhora, mas não pense por muito tempo. Ele fez uma pausa, deixando o silêncio esticar a tensão. Essa terra já viu muita desgraça. Seria uma pena se o azar voltasse a rondar por aqui. Seus olhos se desviaram para Ana por um breve instante, especialmente com essas crianças tão bonitas. A ameaça não era mais velada. Era explícita, brutal e direta. Era a promessa de que a história poderia e iria se repetir. Ele se virou e caminhou para o carro, seus passos desaparecendo na escuridão. O som da porta do carro batendo, seguido pelo motor ligando e se afastando, deixou para trás um silêncio 1000 vezes mais assustador do que o barulho. Lúcia desabou, tremendo incontrolavelmente, abraçando seus filhos. O segredo não a libertaria. Ele a havia colocado, e a seus filhos, na mira de um monstro. Lúcia ficou ali, no chão frio, abraçada aos seus filhos, o som do motor do carro de Almeida ainda ecoando em seus ouvidos como uma sentença de morte. Ela tinha em suas mãos a prova de um crime hediondo e o poder de expor um homem monstruoso. Mas esse mesmo homem era a pessoa mais poderosa da região, um fantasma do passado que ainda tinha o poder de destruir vidas, e ele acabara de ameaçar as únicas 2 pessoas que ela amava no mundo. O diário e os diamantes, que horas antes pareciam uma promessa de salvação e justiça, agora pareciam uma armadilha mortal. Ela podia pegar seus filhos, fugir no meio da noite e desaparecer, tentando esquecer tudo o que descobriu, vivendo para sempre com o peso daquele segredo e daquela covardia. Ou podia ficar e lutar, usando as provas para buscar justiça para as famílias esquecidas, mas colocando a vida de Tiago e Ana em risco iminente a cada segundo que permanecesse ali. O que você faria no lugar dela? Guardaria o silêncio para proteger sua família ou arriscaria tudo em nome da justiça? O silêncio que se seguiu à partida de Almeida era mais ruidoso do que qualquer grito. Um silêncio denso, pegajoso, que grudava na pele e sufocava os pulmões. Lúcia permaneceu imóvel no chão de terra, o corpo tremendo em espasmos incontroláveis, os braços apertando Tiago e Ana com uma força que os machucava. Ela sentia o coração deles batendo descontroladamente contra seu peito, um tambor de pânico triplicado. O cheiro da colônia cara do doutor ainda pairava no ar, uma violação olfativa, a fragrância da morte misturada ao odor de mofo e podridão. A ameaça não era apenas uma frase, era uma presença física que ele deixara para trás, um veneno que se infiltrava nas paredes da tapera e na alma de Lúcia. O azar voltaria a rondar. A imagem dos olhos frios de Almeida sobre Ana a fez sentir a náusea subir a garganta com violência. Ela não estava mais lutando contra a pobreza. Ela estava no campo de caça de um predador, e seus filhos eram a isca. A escuridão do cerrado lá fora nunca parecera tão absoluta, tão cheia de dentes. As horas seguintes se arrastaram com a lentidão de um pesadelo. Lúcia não ousava acender o lampião a querosene que haviam improvisado. Ficaram na escuridão, um pequeno monte de medo e calor humano no meio da ruína fria. Cada estalo da madeira velha, cada assobio do vento nas frestas, cada pio de uma ave noturna soava como o prenúncio de um ataque. Tiago, com uma bravura que partia o coração de Lúcia, permanecia em silêncio, mas ela sentia a tensão em seus músculos, o corpo de um menino forçado a ser um guardião. Ana, exausta pelo terror, acabou adormecendo em seu colo, a respiração entrecortada por pequenos soluços oníricos. Lúcia a invejou. Para ela, o sono era impossível. Sua mente era um turbilhão de imagens. O brilho bruto dos diamantes, as palavras desesperadas de Ramiro,
os rostos das famílias desaparecidas que ela nunca conheceu, e o rosto de Almeida, um mapa de rugas e crueldade. A arca de metal, escondida no canto, parecia pulsar no escuro, um coração de ferro cheio de segredos e perigos. A lua subiu no céu, lançando um brilho pálido e fantasmagórico através do buraco no telhado. A luz prateada desenhava formas estranhas no chão e nas paredes, transformando a miséria familiar em um cenário de horror alienígena. Lúcia sentiu uma solidão cósmica, um desamparo tão profundo que quase a paralisou. A quem ela poderia pedir ajuda? Para a polícia da cidadezinha, que provavelmente estava no bolso de Almeida? Fugir? Para onde? Com que dinheiro? Eles estavam presos, náufragos numa ilha de terra vermelha, com um tubarão circulando as águas. Ela acariciou o cabelo de Ana, sentindo a textura fina e macia sob seus dedos calejados. Uma onda de amor feroz e protetor a invadiu, lutando contra o pânico. Ela não podia fraquejar, não por ela, mas por eles. Ela havia sobrevivido à viuvez, à fome, ao despejo. Ela sobreviveria àquilo também. Precisava haver uma saída, uma fresta, uma rachadura na parede daquela prisão. Ela se agarrou a esse pensamento como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira. Foi então que ela ouviu. Um som novo, diferente de todos os outros. Não era o passo firme e arrogante de Almeida, nem o som de um animal na mata. Eram passos lentos, arrastados, hesitantes. O som de galhos secos quebrando sob o peso de pés velhos. Alguém estava se aproximando da tapera, vindo da direção da mata, não da estrada. O coração de Lúcia saltou para a garganta, um músculo em pânico. Seus braços apertaram seus filhos instintivamente. Seriam os capangas de Almeida, voltando para cumprir a ameaça? Ela prendeu a respiração, tentando se fundir com as sombras. O silêncio em seus ouvidos era um zumbido ensurdecedor. Os passos pararam a poucos metros da entrada. Houve uma pausa longa, carregada de tensão, como se a pessoa do lado de fora estivesse reunindo coragem ou avaliando a situação. Lúcia sentiu o suor frio escorrer por suas costas. Ela olhou para o facão de cortar mato que Tiago encontrara, encostado na parede. Era uma defesa patética, mas era a única que tinha. A figura se moveu, aparecendo na soleira. A luz da lua revelou a silhueta de um homem velho e curvado, apoiado em um cajado de madeira. Ele era pequeno e magro, a pele do rosto tão enrugada e curtida pelo sol que parecia couro velho. Usava um chapéu de palha puído e roupas remendadas. Não era uma ameaça. Era um fantasma do próprio cerrado. Lúcia o reconheceu vagamente. Era o vizinho distante, o único outro ser humano que ela vira naquela imensidão, quando o avistou de longe um dia antes, cuidando de uma pequena roça. Ele ergueu uma mão trêmula, um gesto de paz. "Com licença, dona", ele disse. A voz era um sussurro rouco, frágil como folhas secas. Não queria assustar. "Meu nome é Zeca." Seus olhos pequenos e fundos na escuridão das órbitas estavam arregalados de preocupação. "Eu vi o carro de luxo. Eu sei de quem é aquele carro. Faz muitos anos que ele não subia essa estrada. Coisa boa não pode ser." As palavras dele, simples e diretas, carregavam o peso de décadas de medo e conhecimento. O coração de Lúcia, que estava disparado de pânico, começou a bater num ritmo diferente, de cautelosa esperança. Seu Zeca entrou devagar, o cajado fazendo um som macio na terra batida. Ele olhou para as crianças aninhadas em Lúcia, o rosto se contraindo em uma expressão de pura compaixão. "Ele veio aqui, não veio?" O doutor... Não era uma pergunta, era uma afirmação. Lúcia apenas assentiu, incapaz de falar, o nó em sua garganta ainda apertado. "Eu imaginei", ele suspirou. O som cansado de um homem que carrega um fardo há muito tempo. "Quando eu era menino, eu morava mais perto daqui. Minha família não era do garimpo, era só da roça. Mas a gente via as coisas, ouvia as coisas." Ele se agachou com dificuldade, o corpo velho protestando. Seus olhos encontraram os de Lúcia na penumbra, e ela viu neles não apenas pena, mas uma cumplicidade aterrorizante. Ele sabia. Ele não sabia de tudo, mas ele sabia o suficiente para ter medo daquele carro, daquele homem. Aquele homem, dona, ele não traz sorte,
Ele só traz desgraça. Eu vim ver se a senhora e as crianças estavam bem. A preocupação genuína em sua voz desarmou Lúcia completamente. As lágrimas que ela segurava com tanta força começaram a escorrer. Eu sei o que ele fez, Lúcia sussurrou, a voz quebrada. As palavras saíram antes que ela pudesse contê-las. Uma confissão desesperada. Meu tio-avô, ele deixou um diário. Ele contou tudo. O rosto de seu Zeca se transformou. A preocupação deu lugar a um choque profundo, a uma compreensão aterrorizada. Seus olhos se arregalaram e ele olhou ao redor para as sombras da tapera, como se as paredes tivessem ouvidos. Pelo amor de Deus, menina. Então a senhora sabe mesmo. Ele se aproximou, a voz baixando para um sussurro conspiratório. Eu era um moleque. Tinha meus 10 anos. Naquela noite, eu vi. Eu estava escondido no mato, com medo da trovoada que se formava. E eu vi seu tio Ramiro. Ele corria como se o diabo tivesse atrás dele. Corria que nem um bicho acuado. O corpo de Zeca tremia com a lembrança, os olhos fixos num ponto do passado. Eu vi ele correndo para cá, para essa cisterna velha que tem aí nos fundos. Ele carregava uma caixa de ferro, pesada, e ele chorava. Um homem daquele tamanho, chorando que nem criança. A confirmação era um soco no estômago de Lúcia. A voz de Zeca era um fio, tecendo a tapeçaria daquela noite terrível. Eu vi ele jogar a caixa lá dentro e trancar com o cadeado. Depois ele se escondeu. E não muito depois, os Jeep chegaram, com os homens de preto. O terror na voz do velho era palpável. Tão fresco como se tivesse acontecido na noite anterior. Eu fiquei encolhido no meu esconderijo, rezando para não me acharem. Eu ouvi os gritos das mulheres, das crianças, um som que nunca mais saiu da minha cabeça. Ele fez uma pausa, engolindo em seco, a mão ossuda apertando o cajado com força. Lúcia sentia cada palavra como uma punhalada. A história do diário estava ganhando carne, osso e som através da memória daquele homem. Ela não estava mais lendo sobre uma tragédia histórica. Estava ouvindo o testemunho de um sobrevivente, uma testemunha ocular do inferno. O passado não estava morto. Estava ali, naquele cômodo, respirando o mesmo ar que eles, vivo e pulsante de dor e injustiça. O peso na sala ficou ainda mais denso, como se os fantasmas das famílias assassinadas tivessem sido invocados pela narrativa. Mas eu vi outra coisa. Fia. A voz de Zeca ficou ainda mais baixa. Um segredo sussurrado na escuridão. Uma coisa que eu nunca contei para ninguém, nem para minha falecida mulher. Medo, puro medo. Ele se inclinou para mais perto, o hálito com cheiro de fumo, de rolo e café. Seus olhos buscaram os de Lúcia, exigindo sua total atenção. Quando eles estavam arrastando o povo das casas, tinha um homem com eles. Um homem que não usava máscara. Um homem de roupa boa, de cidade. Ele não gritava, não batia. Ele só apontava. O corpo de Lúcia se enrijeceu. Ela sabia o que viria a seguir, mas precisava ouvir. Ele ficava parado, perto do chefe dos homens de preto, e só apontava com o queixo. Para a casa do Joaquim, para a casa do Bento, e os homens entravam e arrastavam todo mundo. Ele era o dedo de Deus, ou do capeta, escolhendo quem vivia e quem morria. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som da respiração trêmula do velho. A peça final, a mais condenatória de todas, acabara de se encaixar no quebra-cabeça. Lúcia sentiu um frio glacial se espalhar de seu estômago para todo o corpo. O diário contava a traição, a denúncia, mas Zeca vira a execução. Ele vira a participação direta, o ato de apontar, de sentenciar. Era ele, não era? Lúcia sussurrou, embora já soubesse a resposta. Era o doutor Almeida. Zeca fechou os olhos e assentiu lentamente, o rosto uma máscara de dor e memória. Moço ainda mora na época, mas com os mesmos olhos de cobra que tem hoje. Eu nunca esqueci aquele rosto. Nunca. Ele estava lá. Ele comandou tudo, sem dar uma única ordem em voz alta. Ele apontou. Ele escolheu quem ia sumir naquela noite. A revelação pairou no ar, monstruosa, irrefutável. Almeida não era apenas um grileiro oportunista que se aproveitou de uma situação. Ele era o arquiteto do massacre, o juiz, o júri e o carrasco.
tudo escondido por trás de uma fachada de poder e de um dedo que apontava na escuridão. A dimensão do crime, a profundidade da maldade do homem, era quase inconcebível. A herança de Lúcia era agora o testemunho de um crime contra a humanidade. A ficha caiu. A visita de Almeida, a oferta insignificante, a ameaça velada, tudo fazia sentido. Ele não estava apenas tentando comprar uma terra incômoda, estava tentando enterrar a última testemunha viva de seu crime, o diário de Ramiro. A chegada de Lúcia, a herdeira, era uma ponta solta que ele precisava eliminar. A hesitação dela em aceitar a oferta foi o sinal de alarme que ele temia. Ele não sabia o que ela havia encontrado, mas suspeitava do pior. Ele sentiu o cheiro do segredo. Fia, disse Zeca, ecoando os pensamentos de Lúcia. Ele farejou que a senhora sabe de alguma coisa. E um bicho desses, quando fareja, não descansa enquanto não matar a caça. O medo de Lúcia deu lugar a um pavor lúcido e cortante. A ameaça não era para o futuro, era para agora. Eles não estavam mais seguros, nem por um minuto. Almeida não arriscaria que ela falasse, que ela fugisse, que ela encontrasse aquelas provas. Ele agiria, e agiria rápido. A noite, que já era sua inimiga, tornou-se uma predadora ativa, e eles estavam no coração de seu território. Vocês não podem ficar aqui, Zeca disse, a voz ganhando uma urgência repentina. Ele se levantou, o corpo trêmulo, mas os olhos determinados. De jeito nenhum. Essa noite ele manda a gente, para dar um susto, para procurar o que ele acha que a senhora tem. E o susto de gente como ele costuma terminar em cova rasa. As palavras brutais atingiram Lúcia com a força de um soco. Ela olhou para o rosto adormecido de Ana, para a postura tensa de Tiago. O instinto de mãe gritou mais alto que o medo. Ela tinha que tirá-los dali. Mas para onde? Ela perguntou. A voz um fio de desespero. Não temos dinheiro. Não temos para onde ir. Estamos presos. Zeca balançou a cabeça. Não tão, não. Minha casa não é longe daqui. Uma meia hora de caminhada pelo mato. Não é luxo. Mas tem parede de tijolo e porta com tranca de ferro. É mais seguro que aqui. Venham comigo. Agora. A oferta era um bote salva-vidas no meio do oceano de terror. Uma decisão precisava ser tomada. E precisava ser tomada naquele instante. O tempo estava se esgotando a cada segundo que passava. Lúcia não hesitou. A escolha era entre uma chance de sobrevivência e a morte certa. Tiago, acorde, ela sussurrou, sacudindo o filho gentilmente. Tiago acordou num sobressalto, os olhos assustados. Lúcia explicou a situação em frases curtas e urgentes. Enquanto ela falava, começou a juntar as poucas coisas essenciais. Um saco com o resto da comida, os casacos, mas seu olhar estava fixo na arca de metal no canto. A fonte de todo o perigo, mas também a única esperança de justiça. Ela não podia deixá-la para trás. Se os homens de Almeida a encontrassem, tudo estaria perdido para sempre. A história seria enterrada com eles. Zeca, me ajude, ela pediu. Precisamos levar a arca. O velho olhou para a caixa de metal e seu rosto empalideceu ainda mais. Ele entendeu imediatamente o que estava ali dentro. O peso não era apenas físico. Era o peso de 40 anos de silêncio, de mortes e de segredos. Deus nos ajude, menina. Vamos. Juntos, eles se prepararam para a fuga, movendo-se nas sombras, uma equipe improvável forjada no medo e na necessidade. O plano era simples e aterrorizante. Sair pela janela dos fundos, a única saída que não estava na linha de visão da estrada, e correr pela mata escura até a casa de seu Zeca. Cada segundo contava. Tiago, agora totalmente desperto e compreendendo a gravidade mortal da situação, ajudou Zeca a carregar a arca pesada até a pequena janela. Lúcia pegou Ana no colo, que resmungou sonolenta, e a abraçou com força, sussurrando palavras de conforto que ela mesma não sentia. É só uma brincadeira, meu amor. Vamos passear no escuro. A mentira tinha um gosto amargo em sua boca. Seu coração batia em sua garganta. Cada batida, um martelo de pânico. Ela olhou para a escuridão lá fora. Uma parede negra de vegetação e perigos desconhecidos. O medo de cobras, de se perder, de cair, era imenso, mas era um medo menor
do que o medo dos homens que certamente estavam a caminho. Era a troca de uma ameaça certa por uma incerta, uma aposta desesperada pela vida de seus filhos. Ela respirou fundo, o ar frio da noite queimando seus pulmões. Eles estavam prontos para sair. Tiago e Zeca equilibravam a arca na soleira da janela. Lúcia estava prestes a passar Ana para o lado de fora. Foi nesse exato instante que o som rasgou a noite. Um estrondo ensurdecedor. Madeira se partindo. Um chute violento que arrancou a porta da frente de seus gonzos enferrujados e a jogou no chão. Não houve aviso. Não houve palavras. Apenas a violência bruta da invasão. Lúcia congelou por uma fração de segundo, o sangue gelando em suas veias. O tempo pareceu parar. O pior cenário que ela e Zeca haviam previsto acabara de se materializar da forma mais brutal possível. Eles não estavam mais se antecipando a uma ameaça. Estavam dentro dela. O som de botas pesadas pisando nos cacos da porta e entrando na tapera foi o estopim. A adrenalina explodiu no corpo de Lúcia, obliterando todo o pensamento, deixando apenas o instinto primal de fuga. O tempo para planejamento havia acabado. Agora era apenas correr ou morrer. Duas sombras grandes e largas invadiram o cômodo principal. Lúcia não viu seus rostos, apenas suas silhuetas contra a luz da lua. Eram homens grandes, pesados. Um deles acendeu uma lanterna potente, o facho de luz cortando a escuridão e varrendo o ambiente como o olho de um ciclope. "Não tem ninguém aqui?" Uma voz grave e gutural rosnou. "Procura o diacho da caixa que o doutor mandou." Ele disse que a mulher devia ter achado alguma coisa. As palavras confirmaram seus piores medos. Eles sabiam o que procurar. Ou pelo menos, tinham uma ideia. O facho de luz da lanterna passou perigosamente perto do segundo cômodo, onde eles estavam amontoados, paralisados. Zeca soltou um gemido baixo de puro terror. Tiago segurou a respiração. Lúcia sentiu a bexiga quase se soltar. Um movimento, um som, um soluço de Ana, e eles estariam mortos. O facho de luz parou, voltando-se lentamente na direção deles. Eles foram vistos. O tempo para se esconder havia acabado. "Ali!" gritou o homem da lanterna. O facho de luz os cegou, pregando-os na parede como insetos. Por um instante, o mundo de Lúcia se reduziu àquele círculo de luz branca e ofuscante, e ao som de seu próprio coração explodindo no peito. O pânico era uma onda avassaladora, ameaçando afogá-la. Mas então, ela viu o reflexo da luz nos olhos aterrorizados de Tiago. Viu o rosto de Ana se contraindo em choro no seu ombro, e algo dentro dela estalou. O medo não desapareceu, mas foi engolido por uma fúria protetora, uma força animal que ela não sabia que possuía. "Agora!" ela gritou, a voz rasgando a própria garganta. Foi o gatilho que quebrou a paralisia de todos. Zeca e Tiago, num esforço desesperado, empurraram a arca pela janela estreita. O som do metal arranhando a madeira e caindo do outro lado com um baque surdo foi como um tiro de largada. Os homens no outro cômodo xingaram e começaram a correr na direção deles. Zeca, surpreendentemente ágil para sua idade, mergulhou pela janela. Tiago se virou para a mãe. "Vai, mãe, eu vou logo atrás." Lúcia não discutiu. Ela passou Ana, que agora chorava abertamente, pela janela para os braços de Zeca. O som das botas pesadas estava quase em cima deles, o chão de terra tremendo com seus passos. Ela se jogou pela abertura estreita, sentindo a madeira áspera e cheia de farpas raspar sua pele, rasgando sua blusa. A dor foi uma nota aguda em meio à sinfonia do caos. Ela caiu do outro lado, um baque doloroso nos joelhos e nos pulsos, no chão frio e úmido. Mal teve tempo de se levantar quando Tiago saltou atrás dela, aterrissando com a agilidade de um gato. "Eles estão vindo!" ele gritou. Lúcia olhou para trás e viu o facho da lanterna na janela, seguido pelo rosto de um dos capangas, uma máscara de raiva e frustração. Ele estava tentando passar pela abertura estreita, mas seu tamanho o atrapalhava. Era a única vantagem que eles tinham, e duraria poucos segundos. "Corre!" Lúcia gritou, a palavra sendo roubada pelo vento. Ela agarrou a mão de Ana, enquanto Zeca e Tiago pegavam, cada um, uma alça da pesada arca de metal, e eles correram.
Correram para a escuridão total da mata do cerrado, sem trilha, sem direção, guiados apenas pelo instinto e pela voz rouca de Zeca gritando: "Pra cá! Me sigam!" A fuga era um pesadelo sensorial. Lúcia estava descalça. O chão era um campo minado de pedras pontiagudas, raízes expostas e espinhos que perfuravam a sola de seus pés a cada passo, enviando ondas de dor aguda por suas pernas. Mas ela não parou. Não podia parar. O medo era um combustível mais poderoso que a dor. Galhos finos como chicotes açoitavam seu rosto e seus braços, deixando arranhões ardentes. O ar frio da noite queimava seus pulmões, e sua respiração era um som rasgado e ofegante, misturado ao choro aterrorizado de Ana e aos grunhidos de esforço de Tiago e Zeca, carregando o peso morto da arca. A noite não era mais silenciosa, era preenchida pelos sons de sua própria fuga desesperada. Atrás deles, a perseguição começou. O som do capanga finalmente conseguindo passar pela janela, seguido pelo outro. Os fachos de suas lanternas cortavam a escuridão, varrendo a mata aleatoriamente, como os holofotes de uma prisão. "Peguem eles! O doutor arranca nosso couro se eles escaparem com a caixa." Os gritos os alcançavam, alimentando seu pânico. A luz passava perigosamente perto deles, forçando-os a se abaixar atrás de moitas, a respiração presa, o coração ameaçando sair pela boca. A arca de metal era sua salvação e sua âncora. Retardava a fuga. Seu peso era uma tortura para Tiago e Zeca, que tropeçavam e caíam, mas se levantavam de novo, movidos por pura adrenalina. Lúcia sentia o pulso fraco de Ana em sua mão, um lembrete constante do que estava em jogo. Ela não estava apenas correndo por sua vida, estava correndo pela vida de seus filhos, pela memória de seu tio-avô, pela alma das famílias massacradas. O peso em seus ombros era maior do que o da arca, era o peso da história. A mata parecia interminável, um labirinto de sombras e sons assustadores. Os pés de Lúcia estavam em carne viva, uma massa de dor e sangue. Seus pulmões ardiam como se estivessem em chamas. A exaustão começava a pesar mais que o medo, seus músculos gritando para que ela parasse. Ela olhou para Tiago. O rosto do menino estava pálido e coberto de suor, os braços tremendo sob o esforço de carregar a arca, mas ele não reclamava. Ele apenas olhava para a frente, para as costas curvadas de Zeca, com uma determinação feroz no olhar. O orgulho que Lúcia sentiu de seu filho foi uma pequena brasa de calor no meio do terror gelado. Eles eram alves, eram sobreviventes. A força que ela pensou ter perdido para sempre estava ali, fluindo através dela, através de seu filho, uma herança de resiliência que nem a pobreza nem a violência podiam apagar. Ela apertou a mão de Ana com mais força e continuou a correr, colocando um pé ensanguentado na frente do outro, movendo-se através da dor. "Estamos quase lá." A voz de Zeca era um sopro sem fôlego, vindo de algum lugar à frente. Lúcia ergueu os olhos, a visão embaçada pelo suor e pelas lágrimas. Através de um vão nas árvores, ela viu uma luz, uma única luz amarela e fraca, piscando na distância. Era a janela da casa de Zeca, uma promessa de refúgio, um farol no meio do oceano de escuridão. A visão daquela pequena luz reacendeu a esperança em seu peito, dando-lhe uma nova onda de força. Era o objetivo. Era a salvação. Os gritos dos perseguidores pareciam mais próximos agora, os fachos de luz mais insistentes. Eles estavam ganhando terreno. A corrida se tornou um sprint desesperado, os últimos metros de uma maratona mortal. Lúcia puxava Ana, e tropeçava e chorava, enquanto Tiago e Zeca praticamente arrastavam a arca pelo chão, o metal raspando em pedras e raízes com um som agudo de protesto. O refúgio estava à vista, mas o perigo estava em seus calcanhares. Eles irromperam da linha das árvores e entraram na pequena clareira onde ficava a casa de Zeca. Era pouco mais que um casebre de tijolos, mas naquele momento parecia um palácio, uma fortaleza. Zeca correu na frente, abrindo a porta de madeira maciça com as mãos trêmulas. "Entrem! Rápido! Rápido!" Lúcia empurrou Ana para dentro e se virou para ajudar Tiago, que estava quase desabando sob o peso da arca. Juntos, os três conseguiram arrastar a caixa para dentro da casa.
O último a entrar foi Zeca, que bateu a porta e, com um esforço tremendo, passou uma pesada tranca de ferro, cujo som metálico e definitivo ecoou no pequeno cômodo. Eles estavam dentro, estavam a salvo, pelo menos por enquanto. Do lado de fora, ouviram os gritos de frustração dos capangas chegando à beira da clareira, os fachos de luz dançando impotentes na parede de tijolos da casa. O confronto direto havia sido evitado, mas a guerra estava longe de terminar. Lúcia desabou no chão de cimento frio, o corpo inteiro tremendo, incapaz de processar o que acabara de acontecer. Ela puxou os 2 filhos para um abraço apertado, enterrando o rosto em seus cabelos, inalando o cheiro deles, a prova de que estavam vivos, de que estavam ali. Lágrimas de alívio e terror escorriam livremente por seu rosto, misturando-se com o suor e a sujeira. Tiago chorava em silêncio, os ombros sacudindo com soluços contidos, a bravura finalmente dando lugar ao menino assustado que ele era. Ana chorava alto, um lamento de puro pavor e confusão. Zeca, ofegante, encostou-se na porta, o cajado caído ao seu lado, o peito subindo e descendo com esforço. Eles haviam escapado. Por um fio. O som dos passos dos capangas circulando a casa, as batidas na porta, as ameaças gritadas do lado de fora, eram ruídos de fundo para o casulo de segurança frágil que eles haviam criado. A fuga terminara. Mas Lúcia sabia, com uma clareza terrível, que a noite mais longa de sua vida estava apenas começando. A adrenalina começou a baixar, dando lugar à dor. Lúcia olhou para os próprios pés pela primeira vez. Estavam cortados, sujos de terra e sangue. Uma visão grotesca. Uma dor pulsante subia por suas pernas. Seu corpo inteiro doía, cada músculo protestando pelo esforço sobre-humano. Mas a dor física era nada comparada ao tumulto em sua mente. Ela olhou para a arca, que jazia no meio do pequeno cômodo como um sarcófago. Aquele objeto era a causa de tudo. Era sua maldição e sua única arma. Os homens lá fora a queriam, Almeida a queria, e eles não desistiriam facilmente. A porta de madeira e a tranca de ferro pareciam de repente frágeis, insuficientes para conter a maldade que os cercava. Ela olhou para o rosto envelhecido e aterrorizado de Zeca e para seus próprios filhos, e entendeu a responsabilidade que caíra sobre seus ombros. A fuga não era uma solução, era apenas um adiamento. Ela precisava de um plano, precisava de ajuda, precisava transformar aquela arca de provas numa sentença. Do lado de fora, as ameaças dos capangas se tornaram mais específicas e cruéis. "Abra a porta, sua desgraçada. A gente sabe que vocês estão aí. Vai ser pior se a gente tiver que entrar." Eles começaram a bater nas pequenas janelas, testando a resistência das grades de ferro que Zeca havia instalado. Cada batida era um soco no estômago de Lúcia. O som era uma contagem regressiva, um lembrete de que sua segurança era temporária. Tiago, recuperando-se do choque inicial, levantou-se e foi para perto da janela, espiando por uma fresta. "São 2, mãe. Eles têm facões, estão procurando um jeito de entrar." A informação, dita com uma calma forçada, fez o sangue de Lúcia gelar ainda mais. Ela olhou ao redor do pequeno cômodo em busca de algo, qualquer coisa que pudesse usar como arma. Havia um fogão a lenha, algumas panelas, ferramentas de roça encostadas num canto. Eram objetos de uma vida simples, agora transformados em potenciais instrumentos de uma defesa desesperada pela vida. Zeca se afastou da porta e caminhou com passos trêmulos até um canto escuro do cômodo, onde havia uma pequena mesa com um objeto coberto por um pano. Ele o descobriu, revelando um velho telefone preto, de disco, um aparelho que parecia pertencer a um museu. Estava conectado a um fio que saía por um buraco na parede e subia por um poste do lado de fora. "A linha ainda funciona. Às vezes," ele disse, a voz cheia de uma esperança frágil, "eu raramente uso, mas hoje, eu preciso usar." Seus dedos velhos e trêmulos pairaram sobre o disco, a incerteza em seu rosto. Ligar para quem? Para a polícia local, que chegaria tarde demais, se é que viria. Lúcia sentia a esperança e o desespero lutando dentro de si. Aquele telefone arcaico era sua única conexão com o mundo exterior,
sua única chance de pedir socorro. Mas a pergunta que pairava no ar, tão pesada quanto o chumbo, era: quem, no mundo, acreditaria na história deles a tempo de salvá-los? Enquanto Zeca hesitava sobre o telefone, o som do lado de fora mudou. As batidas e os gritos pararam. Um silêncio súbito e sinistro caiu sobre a clareira. Um silêncio muito pior do que o barulho. "O que eles estão fazendo?", sussurrou Tiago da janela. Lúcia sentiu um novo tipo de pavor. Aquele silêncio não significava que eles tinham desistido. Significava que estavam mudando de tática. Significava que estavam planejando algo. Ela se arrastou até a outra janela, o corpo protestando de dor a cada movimento, e espiou por uma fresta. O que ela viu fez seu coração parar. Um dos capangas estava empilhando galhos secos e palha contra a parede de madeira da pequena varanda da casa. O outro segurava uma caixa de fósforos. Eles não iam mais tentar entrar. Eles iam queimá-los vivos. Iam transformar a casa, o diário, as provas e eles mesmos em cinzas, apagando o segredo de Almeida da face da terra para sempre. O fogo seria a limpeza final. O cheiro de querosene invadiu o ar, um odor químico e ameaçador que se infiltrou pelas frestas da porta. Eles estavam encharcando a madeira. A ameaça não era mais abstrata, era iminente, letal e inescapável. "Meu Deus do céu! Eles vão botar fogo na casa!", gritou Zeca, o rosto se contorcendo em puro pânico e desespero. Ana começou a gritar, um som agudo de terror absoluto. Lúcia agarrou seus filhos, o instinto de protegê-los com seu próprio corpo. Não havia para onde correr. As janelas tinham grades. A única porta estava sendo preparada para virar uma fogueira. Eles estavam encurralados numa armadilha mortal, um forno de tijolos prestes a ser aceso. O tempo havia acabado. A hesitação havia se esgotado. Era o fim da linha. O brilho de um fósforo riscado iluminou a noite por um instante. Uma pequena chama que continha o poder de apagar todas as suas vidas. Lúcia fechou os olhos, esperando o som do fogo, o calor, o fim de tudo. A noite que começara com a descoberta de um segredo terminaria com eles sendo consumidos por ele. Mas em vez do som de chamas crepitantes, Lúcia ouviu o som do disco do telefone girando. 1, 2, 3 vezes. Zeca, movido pelo desespero final, estava fazendo a ligação. Ele segurava o fone com uma mão que tremia violentamente, enquanto discava os números com a outra. Para quem ele estava ligando? Que milagre ele esperava daquele fio velho? "Atende, atende, meu filho. Pelo amor de Deus, atende!", ele sussurrava para o aparelho, a voz embargada de súplica. Do lado de fora, o som de um dos capangas xingando. O fósforo apagara. Ele riscou o outro. A cada segundo, a morte se aproximava. Lúcia olhava para Zeca, para o telefone, para seus filhos, seu mundo inteiro reduzido àquele cômodo e àquela ligação desesperada. A chama do segundo fósforo brilhou. Zeca, de repente, endireitou as costas. Alguém atendeu. "Filho", ele disse no telefone, a voz uma mistura de alívio e pânico. "Filho, escuta com atenção. É o pai. Eu preciso de ajuda. É sobre o Dr. Almeida. É sobre a noite da limpeza." A voz de Zeca no telefone era um fio de vida esticado sobre um abismo de fogo. "Filho? Pelo amor de Deus! Me escuta." Do lado de fora, o cheiro nauseante de querosene se intensificava, e Lúcia viu, pela fresta da janela, a dança macabra da chama de um fósforo. Seus pulmões se contraíram, o ar parecia ter se tornado inflamável. Ela apertou Ana e Tiago contra si, um escudo humano inútil contra o inferno que estava prestes a ser liberado. É o Dr. Almeida, a herdeira do Ramiro. Ela achou tudo, o diário, as provas. Ele mandou gente. Eles estão aqui fora. Vão queimar a casa com a gente dentro. A voz de Zeca era um sussurro rasgado de terror e urgência. A pausa do outro lado da linha durou 1 século. O mundo de Lúcia se resumiu ao som de sua própria respiração e ao crepitar daquela pequena chama lá fora. E então, a resposta veio. A voz que voltou não era a de um filho assustado. Era calma, afiada como uma navalha e carregada com o peso de uma autoridade inquestionável. "Pai, quero falar com ela." Agora,
Zeca passou o fone pesado e frio para Lúcia. Suas mãos tremiam tanto que ela quase o derrubou. Alô? Ela sussurrou. A voz um fiapo. Senhora Lúcia Alves, meu nome é Otávio Alves. Sou promotor do Ministério Público Federal. Ouça-me com atenção. O que seu tio-avô escreveu naquele diário é prova de um crime contra a humanidade. É a chave que esperávamos há anos. A firmeza na voz dele era uma âncora no meio da tempestade de pânico. Preciso que a senhora e minha família sobrevivam a esta noite. Afastem-se das paredes. Usem o que tiverem para bloquear a porta. Eu já acionei a Polícia Federal, mas eles estão a pelo menos 1 hora daí. Vocês precisam ganhar tempo. Entendido? Pela primeira vez em meses, Lúcia não estava sozinha. Uma linha telefônica a conectava a um poder que Almeida não podia comprar. Ela sentiu uma fagulha de força retornar. Entendido, ela respondeu, a voz surpreendentemente firme. Do lado de fora, a porta estremeceu com o impacto de um chute violento. Mas agora o som não era apenas de terror. Era o som de um inimigo desesperado. A hora seguinte foi a mais longa da eternidade. Sob as instruções do promotor Alves, que permaneceu na linha como um anjo da guarda fantasma, eles agiram. Lúcia e Tiago, movidos por uma adrenalina fria, arrastaram a pesada mesa de madeira e o fogão a lenha de Zeca, empurrando-os contra a porta principal, criando uma barricada improvisada. O som dos capangas do lado de fora era uma cacofonia de fúria. Eles atiravam pedras nas janelas gradeadas e tentavam forçar a porta com os ombros, os impactos fazendo a pequena casa tremer. Lúcia sentia cada batida em seus próprios ossos. Ela levou Ana para o canto mais distante do cômodo, cobrindo seus ouvidos e cantando uma canção de ninar em um sussurro trêmulo. Uma tentativa patética de criar um casulo de normalidade no meio do caos. O tempo se arrastava. Cada minuto era uma pequena vitória. Cada rangido da madeira era um lembrete de sua fragilidade. E então, muito ao longe, quase imperceptível, um som diferente. Um zumbido baixo e profundo que não era do vento. Um som que crescia em volume, vindo do céu. O zumbido se transformou em um rugido que abalava o chão. Não era uma sirene. Era o som poderoso e inconfundível das pás de um helicóptero cortando o ar da noite. O som cresceu, até se tornar ensurdecedor. Uma força da natureza mecânica que descia sobre a clareira. De repente, uma luz mais brilhante que o sol inundou o local. Um holofote que transformou a noite em dia e apagou todas as sombras. O forte vento deslocado pelas hélices varreu a clareira, espalhando os galhos e a palha, extinguindo a pequena fogueira que os capangas tentavam acender como se fosse uma vela. Do lado de fora, os gritos de fúria se transformaram em gritos de pânico e confusão. Cegos e desorientados, os dois homens tentaram correr de volta para a mata, mas era tarde demais. Cordas desceram do céu e figuras escuras, vestidas de preto e fortemente armadas, deslizaram para o chão com uma eficiência letal. Em segundos, os capangas estavam rendidos, seus facões inúteis contra o poder avassalador da Polícia Federal. O pesadelo tinha acabado com a chegada de um trovão. Quando a tranca de ferro foi finalmente removida e a porta se abriu, a visão era surreal. Lúcia, com os pés em carne viva, o rosto manchado de lágrimas e sujeira, abraçada a seus filhos, encarou os homens de preto que eram seus salvadores. Um agente alto, o rosto impassível, se aproximou. Senhora Lúcia Alves? Ele perguntou. A voz calma e profissional. O promotor Otávio Alves nos enviou. A senhora e sua família estão em segurança. As palavras eram simples, mas, para Lúcia, continham o peso do universo. Segurança. Era uma palavra que ela quase esquecera o significado. Ela olhou para Tiago, que a encarava com os olhos arregalados, um misto de terror e admiração. Olhou para a pequena Ana, que finalmente parara de chorar, hipnotizada pelas luzes e pelo movimento. E então, o dique que segurava meses de dor, medo e desespero finalmente se rompeu. Lúcia caiu de joelhos e chorou. Não um choro silencioso de impotência, mas um soluço alto, catártico, o som de uma alma que finalmente podia parar de lutar e apenas sentir o alívio esmagador de ter sobrevivido. Ainda não havia amanhecido quando a operação atingiu seu verdadeiro alvo.
A Fazenda Almeida era um mundo à parte, uma fortaleza de riqueza e poder com muros altos e seguranças particulares. Mas os portões de ferro forjado não foram páreo para os veículos blindados da Polícia Federal. A prisão do Dr. Almeida não foi um ato de violência, mas de humilhação calculada. Ele foi acordado em seus lençóis de seda, não por seus empregados, mas por agentes federais iluminando seu rosto com lanternas. Vestido apenas com um pijama de seda, o homem que comandava a região com um dedo que apontava na escuridão estava subitamente impotente. Sua arrogância inicial se desfez quando viu que não era a polícia local, mas a força de Brasília, e quando um agente lhe mostrou o mandado de prisão por sequestro, assassinato e crimes contra a humanidade. As câmeras de televisão, previamente alertadas, capturaram tudo. O rosto pálido e chocado, as mãos antes tão poderosas sendo presas em algemas, a figura envelhecida sendo conduzida para fora de sua mansão. O abutre de terno finalmente estava sendo enjaulado. Os meses seguintes foram um borrão de procedimentos legais que sacudiram o país. Lúcia, agora sob proteção federal em Brasília, não era mais uma costureira desesperada. Era a testemunha-chave de um dos casos mais importantes sobre os crimes da ditadura. Seu testemunho, lúcido e emocionante, preencheu as lacunas que o diário de Ramiro deixara. A arca de metal foi aberta em frente a juízes e promotores. O diário, os mapas geológicos e os títulos de propriedade foram examinados por peritos, sua autenticidade inquestionável. Os diamantes brutos, prova da riqueza roubada, brilhavam sob as luzes do tribunal. O testemunho de seu Zeca, o menino que vira tudo, foi a peça final. Ele identificou Almeida em uma fotografia da época, o dedo trêmulo apontando para o rosto do homem que assombrara seus pesadelos por 50 anos. A história, antes enterrada sob a terra vermelha do Cerrado, estava agora exposta nas manchetes de todos os jornais, forçando uma nação a olhar para as feridas que nunca cicatrizaram. Lúcia não estava apenas buscando justiça para sua família, mas para dezenas de outras. A justiça, quando veio, foi completa. Dr. Almeida foi condenado a uma longa pena em regime fechado, morrendo na prisão anos depois, um homem despojado de sua honra e fortuna. O processo legal reconheceu Lúcia como a única herdeira legítima, não apenas da terra de seu tio-avô, mas como representante das vítimas do massacre. O Estado, reconhecendo seu crime histórico de omissão e participação, concedeu a ela uma indenização substancial. Os diamantes, após serem legalmente processados, taxados e vendidos, geraram uma fortuna que Lúcia mal conseguia compreender. Um dia, sentada no escritório do promotor Otávio Alves, ele lhe entregou um documento. Não era um aviso de despejo. Era o extrato de uma conta bancária com um saldo de 7 dígitos. As mesmas mãos que um dia contaram moedas de centavos sobre uma mesa de fórmica rachada, agora tremiam ao segurar um papel que significava o fim de toda uma vida de privações. A herança de miséria havia se transformado, através de um batismo de fogo e coragem, em uma riqueza que garantia o futuro de seus filhos por gerações. O contraste com sua vida antiga era um milagre diário. Lúcia comprou uma casa espaçosa e iluminada em uma rua arborizada, um lugar onde o único som que quebrava o silêncio era o riso de seus filhos. O cheiro de mofo foi substituído pelo cheiro de bolo assando no forno e de tinta fresca das paredes do novo quarto de Ana, que agora tinha mais brinquedos do que jamais sonhara. Tiago, livre do fardo de ser o homem da casa, redescobriu a alegria de ser um adolescente focado nos estudos em uma das melhores escolas da cidade. E Lúcia, ela finalmente tinha seu ateliê. Não um canto apertado de um apartamento, mas um cômodo inteiro, banhado pela luz do sol. Sua nova máquina de costura, um modelo industrial moderno, zumbia sob seus dedos. O som não era mais o de uma luta desesperada, mas o da criação e da paixão. Ela não era mais definida pela perda. Enquanto guiava um tecido florido sob a agulha veloz, fazendo um vestido para Ana, sentiu uma paz profunda. Estava costurando, ponto por ponto, a tapeçaria de um novo e brilhante destino para sua família, um que ela mesma desenhou.
A cena final não era na penumbra de uma cozinha vazia, mas em uma sala de jantar iluminada e cheia de vida. A longa mesa de madeira estava coberta de comida: frango assado, travessas de arroz, saladas coloridas, o cheiro delicioso flutuando pela casa. Sentados à mesa estavam Tiago e Ana, rindo de uma história contada por seu Zeca, que parecia 10 anos mais jovem, o peso de seu segredo finalmente retirado dos ombros. Ao seu lado, seu filho, o promotor Otávio Alves, sorria. Lúcia, de pé na cabeceira, servia a todos, o rosto sereno, as linhas de preocupação ao redor dos olhos suavizadas pela felicidade. Ela usou parte de sua fortuna para fundar uma associação, ajudando a localizar os descendentes das outras vítimas do massacre e a lutar por sua reparação. A herança que começou como uma ruína e se tornou uma armadilha mortal, finalmente se transformara em um legado de justiça e recomeço. A história de Lúcia mostra que, mesmo na escuridão mais profunda, a coragem de uma única pessoa pode acender a luz da justiça para muitos. Se você se emocionou com essa jornada de superação, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias como esta.